O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com os 5 pórticos, chamado Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar a água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água é agitada, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu, contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Estamos na Quaresma e é importante recordar que não existe Quaresma sem oração, sem jejum e esmola. A oração nos une a Deus. O jejum nos traz o domínio de si. A esmola nos une ao sofrimento, às necessidades, às humilhações do nosso próximo. A oração bem feita, com ordem, ela nos traz a humildade, ela combate a autossuficiência, a soberba, a prepotência. Oração bem feita, a busca da presença de Deus, da graça de Deus, combate a concupiscência, essa inclinação que nós temos ao mal, ao pecado. Por isso que a oração, essa escada de Jacó, onde sobe os nossos pedidos, nossas necessidades, e descem as graças de Deus, as bênçãos de Deus. O jejum é importante para dar a virtude da temperança. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão perdendo o equilíbrio, estão perdendo o tempero. As pessoas estão se tornando cada vez mais descontroladas, destemperadas. O cardeal Robert Sarah, naquele livro belíssimo, A Força do Silêncio, contra a ditadura do ruído, ele diz justamente isso. A civilização ocidental, que é baseada nesses 3 pilares, filosofia grega, o direito romano e no cristianismo, na revelação,
judaico-cristã, ela está ruindo, assim como ruiu o Império Romano em 476, foi caindo por causa do barbarismo. Está acontecendo isso conosco. A partir do momento que o Ocidente, diz o cardeal Sarrat, afastou-se do jejum, os homens desta geração foram perdendo o controle, e aí foi entrando toda espécie de ideologia e de baixezas nas nossas vidas, nas nossas cidades, nas nossas instituições. O jejum, ele abafa aquele desejo descontrolado, não somente de comer, mas de ver, de ouvir, de querer, a ponto que em Mateus 17 está escrito: há certos tipos de demônio que só saem pelo poder do jejum e da oração. Perdemos a noção do jejum. E a esmola, a caridade, é outra coisa também que ficou no passado. Como que os primeiros cristãos lá dos Atos dos Apóstolos, os cristãos do segundo século, terceiro século, como que eles valorizavam a esmola, como que os sermões dos papas, dos doutores da igreja, da patrística, como que eles trazem esse valor da caridade ao próximo, né? Hoje tão negligenciado. As pessoas, para fazer uma ajuda, fica pensando, fica puxando a vida do outro, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, o que ele fez, o que ele vai fazer. Meu Deus, se fosse a pessoa mais certa, mais equilibrada, mais pronta do mundo, não precisava você dar dinheiro para ele. Ele está ali pedindo esmola justamente porque precisa. Ah, mas é um vagabundo, não trabalha, porque não sei o quê. É justamente isso. O jejum, ele tem o poder de dar esse domínio de si. A oração nos faz unir a Deus. A esmola faz com que a gente pare de julgar o próximo. Mas só não é esmolinha de R$2, de R$5, não. É ajudar as pessoas com amor que vem de dentro. Jesus, ele não tinha dinheiro no bolso, mas ele tinha amor. Ele que pode mais, ele fazia para aqueles que têm menos. Jesus derramava a misericórdia dele. Estamos vendo aqui essa piscina, esse homem lá na piscina, paralítico. Ezequiel 47 está mostrando esse templo, essa água que sai do lado do templo. Esse templo é Jesus. Essa água viva é a caridade de Cristo, é o Espírito Santo. Essa piscina que está ali é símbolo da piscina de sangue, que é o Calvário, o sangue derramado por Cristo, que é o preço da nossa salvação. É pelo sangue dele, pelas suas chagas, que nós fomos curados. Então nós não podemos negligenciar a oração, jamais, nem o jejum. Como é importante jejuar, meu Deus, se perdeu a noção do jejum. E a caridade. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, ele nos diz a respeito da caridade ao próximo, principalmente na quaresma. Nós estamos já indo para o fim da quaresma, quarta, quinta semana, depois nós já estamos na Semana Santa. Vamos fazer um exame de consciência. O que eu fiz para o próximo? Qual que foi o meu ato de caridade, de generosidade? Nos diz São Leão Magno, a bondade, o bem da caridade. Diz o Senhor no Evangelho de João: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, versículo 35. E também se lê numa carta do mesmo apóstolo: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor.
1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Examine-se a si mesmo, cada um dos fiéis. Examina a tua vida, olha para ti, olhemos para nós e procure discernir com sinceridade os mais íntimos sentimentos do seu coração. Se encontrar na sua consciência algo que seja fruto da caridade, não duvide que Deus está com ele, mas se esforce por tornar-se cada vez mais digno de tão grande hóspede, habitar, receber Deus em nós mesmos, perseverando com maior generosidade nas obras de misericórdia, sem se cansar. São Paulo diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13: irmãos, não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de fazer o bem. Se Deus é amor, a caridade não deve ter fim, porque a grandeza de Deus não tem limites. Se Deus é amor, nós que somos portadores de Deus, Cristóforos, devemos exalar amor. Para praticar o bem da caridade, amados filhos, todo tempo é próprio. Contudo, esses dias da Quaresma, a isso nos exortam de modo especial. Se desejamos celebrar a Páscoa do Senhor com o Espírito e o corpo santificados, Espírito e corpo, esforcemo-nos o mais possível por adquirir esta virtude que contém em si todas as outras virtudes e cobre uma multidão de pecados. A Bíblia inteira diz: a caridade, a generosidade, a bondade com o próximo cobre uma multidão de pecados que nós pagaríamos nesta vida e no purgatório. Ao aproximar-se a celebração da Páscoa, deste mistério que ultrapassa todos os outros, o mistério do sangue de Cristo, que apagou as nossas iniquidades, preparemo-nos em primeiro lugar, mediante o sacrifício espiritual da misericórdia. Os santos eram extremamente zelosos em acudir às necessidades do próximo. São Vicente de Paulo ensinava aos seus filhos: se tiveres adorando o Santíssimo, se tiver fazendo meditação e um pobre bater à sua porta, deixe imediatamente a oração e vai socorrer o Cristo que te pede de comer, te pede de beber. Preparemo-nos em primeiro lugar, meditando nesse sacrifício espiritual e socorrendo com as obras da misericórdia. O que a bondade divina nos concede, demo-lo também nós àqueles que nos ofenderam. Quaresma é tempo de perdoar as ofensas. Quantas pessoas, quantas situações que te feriram, te machucaram, ou estão agora no presente, espinhos que estão te ferindo. Aproveita, acorda cedo a hora que você for fazer a sua oração, faz a sua oração, louva a Deus, pede o Espírito Santo e reza devagarzinho, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, o Santo Anjo do Senhor, para as pessoas que te ofenderam, que querem teu mal, que não te compreenderam, que estão forçando a barra para te derrubar, para te destruir. Reze pelos teus inimigos. Isso faz parte da Quaresma. Deus permite essas coisas na nossa vida para ver se realmente nós seguimos Jesus Cristo ou se queremos usar do nome de Jesus Cristo e das coisas sagradas. Não temamos que essas despesas diminuam nossos recursos. São Leomagno está dizendo: olha, não fica calculando não. Se você ficar calculando, você nunca vai ajudar as pessoas,
porque a benevolência é uma grande riqueza e não podem faltar meios para a generosidade, onde Cristo alimenta e é alimentado. Se nós que recebemos Jesus como alimento na Eucaristia, precisamos cada vez mais ter essa sensibilidade que vem do Espírito, vem do alto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14: Caritas Christi urget nos. O amor de Cristo nos impele. Nos impele aonde, Padre? Amar o próximo, os doentes, as crianças, os velhinhos, as pessoas que não têm comida, as pessoas que não têm o que vestir, os presos, os dependentes químicos, pessoas que não padecem nada disso, mas padecem de atenção das outras pessoas, porque em qualquer lugar tem gente excluído, porque as pessoas querem as boas companhias, mas as pessoas mais fraquinhas, mais fragilzinhos, esses são jogados de lado, ninguém quer saber deles. Os doidinhos, cada lugar tem os seus doidinhos de plantão, esses ninguém quer saber deles, mas Jesus não fecha a porta para ninguém. E feliz de você que recebe a Eucaristia e deixa a caridade de Cristo entrar no mais profundo da tua vida. Isso é tão bom, isso é tão bonito, isso leva à santidade, isso leva direto ao céu. E os papas, vejam, santos, da época século V, século III, São João Crisóstomo, São Basílio Magno, São Gregório Magno, Santo Agostinho, os padres da igreja, São Gregório Nazianzeno, como que eles pregavam essa caridade, essa necessidade de ajudar o próximo. Isso é automático em quem vive do amor de Deus. Quem dá esmola, faça com alegria, com confiança, porque tanto maior será o lucro, quanto menos guardar para si, conforme diz o apóstolo São Paulo: aquele que dá a semente ao semeador, ele dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará vossas sementes, e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Não negligenciemos nessa quaresma o socorro ao próximo, ajudemos as pessoas, e o Espírito Santo vai inspirar em nós como nós devemos agir, porque aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, a quem está vendo, esse não tem o amor de Deus em si mesmo, diz a primeira carta de São João. Eduquemos as pessoas, nos esforcemos cada dia mais para servir o próximo, para educar o próximo, para socorrer o próximo, porque as pessoas, uma vez tocadas, evangelizadas, convertidas, iluminadas pelo Espírito Santo, uma vez equilibradas, restauradas pela força desses frutos, esta árvore é a cruz, que diz Ezequiel, esses frutos que curam, esses frutos que alimentam são os sacramentos, essas folhas que curam é a catequese, a pregação, é a caridade cura. Assim nós teremos um mundo melhor, pessoas menos egoístas, menos gananciosas, menos avarentas. Aí todo o planeta Terra vai se beneficiar, se os corações estiverem santificados, porque quem vai cuidar do planeta somos nós. Se somos doentes, malucos, doidos por causa de dinheiro, doidos de egoísmo, o planeta vai sofrer com isso, tudo vai sofrer. As crianças inocentes vão sofrer nos ventres, as leis serão absurdamente transformadas, deturpadas. As pessoas vão fazer ideologias, sim, de extremas ideologias, de esquerda, de direita, de tudo. E é o que nós estamos vendo nos nossos dias. O homem se agalfanhando, porque perdeu a graça de Deus, não tem contato com Deus.
não tem o domínio de si, porque não sabe o que é jejum, egoísta absoluto com o próximo. Mas a oração, ela quebra a soberba que grita em nós. O jejum quebra a concupiscência da carne. A esmola, a caridade, quebra a concupiscência dos olhos. E essa tríplice concupiscência que escraviza o ser humano e destrói o planeta Terra, a ecologia. 1 João, capítulo 2, versículo 14 e 15. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo aquilo que procede do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, com as suas baixezas, suas más inclinações, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece eternamente. E qual que é a vontade de Deus a nosso respeito? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a santificação. E todos os santos se santificaram mediante a oração, mediante a penitência, o jejum e a caridade. Eis a escola dos santos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Com alegria cantemos o nosso ofertório.